Continuando aí, agora o artigo 245 do Código Penal, então ainda nos crimes contra a assistência familiar, nós vamos ver o artigo 245, que é entrega de filho menor à pessoa inidônea, né? Artigo 245 ainda aí nos crimes contra a assistência familiar. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena reclusão de 1 a 2 anos. A pena é de 1 a 4 de reclusão se o agente pratica o delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Então isso é uma qualificadora. É uma qualificadora. O cara que pratica o caput com essas duas finalidades. Ou seja, ele entrega menor de 18 à pessoa inidônea ou para ganhar dinheiro ou para enviar, ou para o menor que é enviado ao exterior. E o parágrafo 2º incorre também na pena do artigo anterior quem, embora excluído do perigo moral ou material, auxilia a efetivação do ato destinado ao envio do menor para o exterior com o fito de obter lucro. Então aqui também é uma figura, né, uma figura qualificada, o cara que, apesar de não colocar o menor em perigo moral ou material, ele ganha, né, ofere lucro para mandar essa criança para o exterior, essa criança ou adolescente. Bom, o crime está aí, então, no artigo 245, e a questão principal aqui é deixar sob a guarda ou sob o cuidado a criança ou o adolescente, a pessoa que possa colocá-la em perigo moral ou material. Quanto tempo, professor, tem que estar à disposição ou tem que estar com essa pessoa aí? Tem tempo? Não, não tem tempo. Mas a jurisprudência, ou melhor, a doutrina entende que tem que ser um lapso de tempo relevante, juridicamente relevante. O que é isso, professor? Não sei. O caso concreto vai dizer o que é lapso de tempo juridicamente relevante. É um tempo que seja capaz de colocar aquela criança ou adolescente em perigo moral ou material, né? E aqui é interessante que a pessoa tem que saber que a outra pessoa, né, com quem ele vai deixar a criança, ele tem que saber que essa pessoa pode colocá-la em risco moral ou material, ou no mínimo deixar saber, ou melhor, dever saber, né? Então ele saiba ou deva saber. Então tem que andar sempre desconfiado mesmo, não pode ficar deixando com qualquer um aí não, tá? Então por quê? Porque você pode incorrer nesse crime. Agora, é necessário que você deixe a criança ou adolescente na companhia de alguém que efetivamente o coloque em perigo moral ou perigo material. O que seria esse risco ou esse perigo moral ou material, professor? Risco material. Pessoas que trabalham com atividades arriscadas, insalubres, temerárias, que não é lugar de criança ficar. Trabalha lá numa mina de extração de minério, não é lugar de criança. Trabalha em algum emprego, numa profissão arriscada, então, ou mora numa região bastante perigosa. Então você não vai deixar, por quê? Porque deixar na companhia daquela pessoa pode trazer risco material. E o risco moral é comumente considerado aí a deixar na companhia daquelas pessoas que se dedicam à prostituição, à prática do crime, contravenções, né? Mendigância. Me lembro quando eu era criança, meu pai não deixava de jeito nenhum eu ir ali lá pro fliperama, porque o fliperama ficava dentro de um boteco e sabe-se lá o que tinha nesse boteco, né? Era aquele botecão mesmo assim, um monte de cara lá o dia inteiro tomando ping e jogando sinuca. E umas meninas que entravam e saíam. Meu pai não deixava eu jogar fliperama nem a pau. Por quê? Porque o único fliperama era nesse lugar. Oferecia risco moral, não risco material, né? Esse crime, então, é um crime que via assistência, protege, né, os menores, ou assistência aos menores. Quem pode praticar esse crime? Somente os pais, né? É os pais que confiam o filho a alguém que não tem condições de cuidar. Seja pai natural, pai adotivo, não importa. E quem é vítima desse crime é o menor de 18.
independentemente da natureza da filiação. Pode ser o filho adotivo, o filho não adotivo, não interessa. Essa questão da natureza da adoção hoje em dia já não é mais relevante, né? É um crime doloso, lá ele fala que sabe ou deve saber, né? É dolo ou dolo eventual. Bom, quando é que esse crime se consuma? Consuma com a entrega do filho, né? Com a entrega da criança, do menor ou do adolescente. E ele é possível a tentativa? É possível a tentativa. Claro que é possível a tentativa. É um crime próprio. É só os pais quem pode praticar esse crime, mas admite participação. Alguém que vai ajudar o pai, que induz, que instiga ou que auxilia o pai a entregar essa criança, né? A pena do caput é de 1 a 2 anos. E a ação aqui é penal pública incondicionada. Aí eu tenho uma qualificadora aí. Parágrafo 1º. A pena é de 1 a 4 se a reclusão do agente de reclusão, se o agente pratica o delito para obter lucro ou se o menor é enviado ao exterior. Então são duas formas aí, duas qualificadoras. Se o cara fez isso para obter lucro ou se ele fez isso para mandar a criança para o exterior, tá? Então é possível nessas duas modalidades, quando ele tem a finalidade do lucro ou mesmo não tendo a finalidade do lucro, a criança é destinada ao exterior. Então, nesses dois casos aqui, a pena, em vez de ser de 1 a 3, de 1 a 2, né, vai ser um pouquinho maior. A pena vai ser aí, ó, de 1 a 4 anos. Então, se a finalidade de deixar a criança aí sob os cuidados de alguém que oferece risco moral ou material, se a finalidade for obter lucro, se eu estiver ganhando para isso, a minha pena é do parágrafo 1º, ou se essa pessoa está no exterior e eu vou enviar a criança para lá, parágrafo 1º também. Bom, algumas observações aí, né? Se o agente aí, ele prometer entregar o filho ou pupilo a terceiro, mediante a paga ou recompensa, ou seja, então aqui é o pai ou a mãe, os pais, né, os tutores, os curadores que estão querendo ganhar dinheiro com essa conduta. Então aí eu não tenho aqui no Código Penal, eu tenho um crime próprio para o pai lá no 238 do ECA, tá? Se o pai entrega o filho para a pessoa inidônea com finalidade de obter dinheiro, paga ou recompensa, eu não tenho o artigo 245 do Código Penal, eu tenho o artigo 238 do ECA. Então, o pai não pode ter finalidade de dinheiro. Se o pai tiver finalidade de dinheiro, sai do Código Penal, vai para o ECA. E a outra questão aqui se o agente promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, como inobservância das formalidades legais ou conflito de obter lucro. Esse aqui é aquele que eu falei. Às vezes o cara nem coloca a criança em risco, mas a finalidade dele era mandar a criança para o exterior e ele ia ganhar dinheiro com isso. Se era essa a finalidade e se era essa a recompensa, eu também não estou falando do artigo 245. Aí eu vou falar do artigo 239 do ECA. Então sai também do Código Penal e vai para o ECA. E o partícipe aqui, né, incorre também na pena do parágrafo anterior, que, embora excluído do perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio do menor ao exterior com o fim de obter lucro. Na verdade, é isso que nós acabamos de falar já, né? Então, incorre na mesma pena. Qual pena? Na pena do parágrafo 1º, ou seja, de 1 a 4 anos. Então, ainda que a pessoa não corra risco, se ter a finalidade de mandar para o exterior e for ganhar dinheiro com isso, parágrafo 2º, a pena é de 1 a 4 anos, né? É a participação autônoma aqui, né? Nesse cara aqui, por exemplo, o exemplo clássico desse cara aqui é o cara que ele não põe a criança em risco moral ou material, mas ele prepara os papéis, o passaporte, ele compra a passagem, ele leva para embarcar. Então esse aí estaria no parágrafo 2º do Código Penal. É um crime doloso, né? É crime doloso e quando é que ele se consuma? Quando o auxílio
for efetivamente prestado, independentemente da saída do adolescente ou não, porque nós estamos falando de participação, então é possível a participação aí moral, por exemplo, né? É possível tentativa? É possível tentativa sim, né? O cara não consegue. Bom, aqui eu tenho uma questão interessante. Nós já falamos ali, né? O artigo 239, ele traz os pais. Se é o pai com finalidade de lucro, então vai para o ECA. Cuidado então com essa diferença, tá? Se não é o pai e ele não tem a finalidade de lucro, Código Penal. Se é o pai com a finalidade de lucro, eu tenho um crime próprio para esse pai lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Finalizamos aqui o artigo 245, te aguardo no 246.